Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo da volta do Espírito à vida corporal do capítulo 7, na pergunta 334, Kardec questiona o seguinte: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que a ela tornará? Resposta: o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se unirá a tal corpo. Quer dizer, nós pedimos, né, para reencarnar, pedimos as nossas provas, né? Mas Deus está no comando. Deus sabe qual corpo é designado para nós. De antemão, Deus sabe qual corpo o espírito vai se unir. Mas nós pedimos, né, para reencarnar, pedimos a provas, né? E Deus sabe como nos atender. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Quer dizer, pode o espírito escolher o corpo? Cabe a ele escolher o corpo? Pode também escolher o seu corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito prova que lhe auxiliarão no progresso. Se vencer os obstáculos que lhe oponham, nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu envolto corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou tal qual. Quer dizer, pode também o espírito escolher o corpo que vai reencarnar, mas nem sempre isso é permitido. Depende muito da evolução do espírito, do grau de adiantamento. Interessante que me lembra aqui que no livro Nosso Lar, tem uma irmã nossa, que eu não lembro o nome, que ao passar pelo departamento de planejamento reencarnatório e analisar o seu corpo físico futuro, percebeu que ia vir com muita beleza. E ela, com medo de, com a sua beleza, permitir que a vaidade tomasse conta de si e fracassasse nos seus compromissos. Então ela pediu para que viesse com aquela as tireoide, né, aquela doença que dá aquela o pescoço fica cheio, né, aquela coisa assim, né? Isso para inibir um pouco a sua beleza, para não deixar que a vaidade impedisse que ela cumprisse os compromissos a qual estava destinada nessa encarnação. Eu acho essa passagem muito interessante, muito importante, e um espírito de bastante consciência, né? Um espírito sem orgulho, porque se é um outro podia, não, eu vou vencer, eu venço, deixa a beleza aí junto, né? E ela ficou preocupada com isso aí. Achei muito interessante isso aí. Pode o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Quer dizer, pode um espírito escolher um corpo e na última hora recusar esse corpo? Isso pode acontecer? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Quer dizer, o espírito pode, mas ele sofreria muito mais do que aquele que não conseguiu tentar prova alguma. Porque nós temos que lutar, nós temos que enfrentar as provas da vida. Nós precisamos nos aperfeiçoar. E só através do processo reencarnatório que isso vai acontecer. Então, recusar diante de um corpo que vai nos dar recursos para crescimento é atrasar bastante o seu progresso. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Quer dizer, pode uma criança estar para nascer e não ter espírito vinculado para ela, espírito nenhum aceitar reencarnar através dela? Deus a isso proveria.
Quer dizer, se houvesse um corpo que ninguém quisesse reencarnar através dele, Deus ia dar as providências dele, né? Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida os desígnios. Quer dizer, quando uma criança tem que nascer vital, ter vida, né? Um corpo que vai ter vida, já está predestinado sempre ter uma alma. Quer dizer, não vai ter um corpo sem uma alma, né? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Até agora nós falamos que o espírito escolhe, nem sempre ele pode escolher tudo, nem sempre ele escolhe. Agora, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento, pela sua posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Quando não se tem consciência própria, quando não se tem a certeza, quando a gente não quer assumir as nossas provas, nossos débitos, nossos desacertos, cujo corpo que nos é oferecido vai nos proporcionar isso, sim, Deus designa que você venha. É certo que Deus impõe. Por isso nós temos dois tipos de processo reencarnatório, né? O voluntário e o compulsório, né? Quer dizer, o voluntário é aquele que você escolheu. Escolhi esse corpo, ele vai me atender nas minhas necessidades, quer dizer, você tem essa consciência. Mas quando você não tem essa consciência, lhe é imposto um corpo, o qual você necessita para a sua para o seu melhoramento, para o seu crescimento espiritual. Às vezes tentamos fugir, mas nos é dizer, não, você tem que ir com esse corpo mesmo. E aí a gente vem, né? Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é que decidiria sobre o qual eles procederia para o corpo? Quer dizer, tem uma criança, vários espíritos querem nascer naquela criança. Mas olha só que resposta interessante. Muitos podem pedi-los, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja a união, que haja de unir-se ao corpo. Quer dizer, o espírito já é destinado, né, antes que haja de surgir o corpo. Quer dizer, antes de se unir o corpo, já está designado aquele espírito para tal corpo. Então, mesmo que outros queiram, não vão conseguir, porque aquele corpo já está compromissado. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra para ela. Então, existe todo um procedimento, né? Todo um trabalho, né, que envolve vários espíritos que trabalham nesse setor para processar a reencarnação de um espírito. Então, o espírito realmente ele passa por momentos de perturbação antes de reencarnar. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-se grande e importante? Interessante isso aí, né? A gente aplaude, a gente fica feliz, é solene para nós o momento que vamos reencarnar.
é um ato de grande importância. Procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que sabe se encontrará ou não a morte, nas ondas que decide afrontar. Quer dizer, é solene o instante que pratica ele esse ato, considerando-se grande e importante, quer dizer, é de grande importância, é solene, mas é como um viajante que não sabe se vai chegar ao término da viagem. Viajante que embarca numa travessia perigosa. O processo reencarnatório é uma travessia perigosa e que nenhum de nós escapa de enfrentá-lo. Por isso temos que estar sempre se preparando. Se preparar para reencarnar, se preparar para desencarnar, e assim vamos continuando, até um dia nos tornarmos espíritos puros, que é o que Deus quer de cada um de nós, que cheguemos à perfeição. Tem uma notinha muito importante que a gente precisa ler aqui. Assim como o corpo, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento e reencarnação. É uma espécie de morte. Olha que interessante. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, quer dizer, você desencarna, quer dizer, você está renascendo no plano espiritual. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, um exílio de enclausura. Já o processo reencarnatório te enclausura, te prende, né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo. Quando chegou ao momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia dele se apodera a perturbação que o prolonga até que a nova existência se acha positivamente encetada? A aproximação do momento da reencarnação sente uma espécie de agonia. Quer dizer, a gente sabe que está chegando o momento da gente reencarnar e nesse processo a gente fica incomodado, a gente sente uma espécie de agonia, né? O viajante que embarca sabe o que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero de prova que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Então, a gente vem sempre ansioso, preocupado. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer as barreiras? Será que eu não vou errar, não vou fracassar novamente? Será que eu não vou sucumbir novamente? Estou falando novamente porque, não sei vocês, né? Mas eu já sucumbi várias encarnações, né? Então, você fica ansioso. Quando você desencarna, não, você se liberta, você fica livre. Então, tem essa diferença. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação, quer dizer, na certeza de que se vê quanto à sua eventualidade dos triunfos e provas que vai suportar, né? É natural. De ansiedade bem grande, pois que as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar conforme o suporte. É como quando a gente vai fazer uma prova, a gente está ansioso, vestibular, essas provas que todo mundo aí faz, né? A gente está ansioso. É como a gente quando vai fazer uma palestra, que a gente não sabe falar direito, a gente não tem muita experiência, a gente fica todo embaraçado por não ter palavra certa no momento certo. Então, mas a gente acaba se comprometendo em fazer uma palestra, fazer um estudo, e aí aquele momento que antecede, a gente fica ansioso, fica incomodado, vai num canto, o outro da casa, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e reza, faz prece daqui, pede ajuda dali, né? Porque a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não desenvolver aquele trabalho. É a mesma ansiedade, você não sabe se vai conseguir
vencer os obstáculos da nova encarnação ou não. Por isso é importante a gente estar sempre fazendo prece e viver sempre em comunhão com o nosso anjo guardião. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à partida no mundo incorpóreo, como vêm recebê-los quando para lá volta. Quer dizer, temos os nossos amigos, né? E nesse momento eles vão estar presentes, vão estar nos acompanhando. Olha, depende da esfera a que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam o mesmo, lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora. Isso é um consolo para nós, é um conforto. Se bem que, se temos, né, amigos, se fazemos amizade, por isso que aqui fala, depende da esfera em que pertence, porque às vezes você não tem tantos amigos, você não é uma pessoa muito afeita aos outros, né? As pessoas não são muito chegadas a você, não ligam muito para você. Mas se você é uma pessoa boa, que tem merecimento, tem crédito, esses espíritos vêm te acompanhar, vão te acompanhar durante a vida também, te ajudando. Olha como é interessante essa outra pergunta aqui. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecido semblante, são algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Quer dizer, às vezes nós sonhamos, encontramos com espíritos que aparentemente a gente não conhece, mas você percebe que são seres bons, seres amigos, né? São esses nossos amigos que estão nos acompanhando e nos ajudando na nossa encarnação. Muito frequentemente são eles que vêm vos visitar, como ides visitar um encarcerado. Quer dizer, recebemos à noite a visita de nossos amigos, né? Quando saímos do corpo físico, nos encontramos com os nossos amigos, nossos entes queridos, que vêm nos visitar, vêm nos orientar, vêm nos dar força, nos incentivar para a gente continuar a nossa caminhada, vem nos mostrar muitas das vezes onde estamos errando, o que precisamos fazer para acertar. Basta a gente saber que antes de nós deitarmos na nossa cama para dormir, a última atitude nossa é ler uma pequena páginazinha do Evangelho ou de qualquer um outro livro, fazer uma prece e pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao nosso anjo guardião, aos bons espíritos, que nos encontrem no plano espiritual e que nos ajude a não errar também à noite no plano espiritual e que nos mostre os caminhos do bem e que nos mostre aonde estamos errando e aonde precisamos nos acertar. Os nossos amigos vão estar sempre presentes na nossa vida, encarnados e desencarnados, desde que tenhamos amigos. Para isso é preciso conquistá-los. Que Deus nos abençoe.